Deus abençoe você, muito bem-vindo ao nosso podcast diário Bíblia em um ano. Sou eu, Padre Adriano Zandoná, muito feliz de ter você aqui hoje. Tenho certeza que Deus vai falar ao teu coração, tá? Olha, quero já dizer que a nossa leitura complementar de hoje anota que se o Padre não falar no final, não é porque você está dispensado de ler, não, é porque eu não quero fazer o podcast tão grande. Então é Provérbios 6, do 12 ao 15. 6 do 12 ao 15. Eu já falo no começo para você tomar nota, tá? E ficar aí atento, tá bom? Nós vamos ler hoje João do 16 ao 18. Do João 16, 17 e 18. Eu sempre uso a Bíblia da Ave Maria, a Bíblia católica que está na internet, né? Que é a Bíblia da Ave Maria. Você pode acompanhar também. Evangelho de São João, capítulo 16. Disse-vos estas coisas para vos preservar de alguma queda. Eles vos expulsarão das sinagogas e virá a hora em que todo aquele que vos tirar a vida julgará prestar culto a Deus. Procederão deste modo porque não conheceram o Pai nem a mim. Disse-vos, porém, essas palavras para que quando chegar a hora vos lembreis de que vô-lo anunciei, e não vô-las disse desde o princípio porque estava convosco. Agora vou para aquele que me enviou, e ninguém de vós pergunta: para onde vais? Mas porque vos falei assim, a tristeza encheu o vosso coração. Entretanto, digo-vos a verdade: convém a vós que eu vá, porque se eu não for, o Paráclito não virá a vós. Mas se eu for, vô-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo a respeito do pecado, da justiça e do juízo. Convencerá o mundo a respeito do pecado, que consiste em não crer em mim. Ele o convencerá a respeito da justiça, porque eu me vou para junto do meu Pai, e vós já não me vereis. Ele o convencerá a respeito do juízo, que consiste em que o príncipe deste mundo já está julgado e condenado. Muitas coisas ainda tenho a dizer-vos, mas não as podeis suportar agora. Quando vier o Paráclito, o Espírito da Verdade, ele vos ensinará toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá o que ouvir, e vos anunciará as coisas que virão. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu, e vô-lo anunciará. Tudo o que o Pai possui é meu, por isso disse: há de receber do que é meu, e vô-lo anunciará. Ainda um pouco de tempo, e já me não vereis. E depois, mais um pouco de tempo, e me tornareis a ver, porque vou para junto do Pai. Nisso alguns dos seus discípulos perguntavam uns aos outros: que é isso que ele nos diz? Ainda um pouco de tempo e não me vereis, e depois mais um pouco de tempo e me tornareis a ver? E que significa também: eu vou para o Pai? Diziam então: que significa este pouco de tempo de que fala? Não sabemos o que ele quer dizer. Jesus notou que lhe queriam perguntar e disse-lhes: perguntais uns aos outros acerca do que eu disse? Ainda um pouco de tempo e não me vereis, e depois mais um pouco de tempo e me tornais a ver? Em verdade vos digo, haveis de lamentar e chorar, mas o mundo se há de alegrar, e haveis de estar tristes, mas a vossa tristeza se há de transformar em alegria. Quando a mulher está para dar à luz, sofre porque veio a sua hora, mas depois que deu à luz a criança, já não se lembra da aflição por causa da alegria que sente de haver nascido um homem no mundo. Assim também vós, sem dúvida, agora estáis tristes, mas hei de ver-vos outra vez, e o vosso coração se alegrará, e ninguém vos tirará a vossa alegria. Naquele dia não me perguntareis mais coisa alguma. Em verdade vos digo, o que pedirdes ao Pai em meu nome, ele vo-lo dará. Até agora não pedistes nada em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja perfeita. Disse-vos estas coisas em termos figurados e obscuros. Vem a hora em que já não vos falarei por meio de comparações e parábolas, mas vos falarei abertamente a respeito do Pai. Naquele dia pedireis em meu nome, e já não digo que rogarei ao Pai por vós, pois o mesmo Pai vos ama, porque vós me amastes e crestes que saí de Deus. Saí do Pai e vim ao mundo, agora deixo o mundo e volto para junto do Pai. Disseram-lhe os seus discípulos:
eis que agora falas claramente e a tua linguagem já não é figurada e obscura. Agora sabemos que conheces todas as coisas e que não necessitas que ninguém te pergunte. Por isso cremos que saíste de Deus. Jesus replicou-lhes: Credes agora? Eis que vem a hora, e ela já veio, em que sereis espalhados, cada um para o seu lado, e me deixareis sozinho. Mas não estou só, porque o Pai está comigo. Referi-vos estas coisas para que tenhais a paz em mim. No mundo haveis de ter aflições. Coragem, eu venci o mundo. Evangelho de São João, capítulo 17. Jesus afirmou estas coisas e depois, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica teu Filho, para que teu Filho glorifique a ti. E para que, pelo poder que lhe conferiste sobre toda a criatura, ele dê a vida eterna a todos aqueles que lhe entregaste. Ora, a vida eterna consiste em que conheçam a ti, um só Deus verdadeiro, e a Jesus, que enviaste. Eu te glorificarei na terra. Terminei a obra que me deste para fazer. Agora, pois, Pai, glorifica-me junto de ti, concedendo-me a glória que tive junto de ti antes que o mundo fosse criado. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram teus e os deste a mim e guardaram a tua palavra. Agora eles reconheceram que todas as coisas que me deste procedem de ti. Porque eu lhes transmiti as palavras que tu me confiaste, e eles as receberam e reconheceram verdadeiramente que saí de ti, e creram que tu me enviaste. Por eles é que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Tudo o que é meu é teu, e tudo o que é teu é meu. Neles serei glorificado. Já não estou no mundo, mas eles estão ainda no mundo. Eu, porém, vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me encarregaste de fazer conhecer, a fim de que sejam um como nós. Enquanto eu estava com eles, eu os guardava em teu nome, que me incumbiste de fazer conhecido. Conservei os que me deste, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora eu vou para junto de ti. Dirijo-te esta oração enquanto estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Dê-lhes a tua palavra, mas o mundo os odeia, porque eles não são do mundo, como também eu não sou do mundo. Não peço que os tire do mundo, mas sim que os preserve do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou do mundo. Santifica-os pela verdade. A tua palavra é a verdade. Como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Santifico-me por eles, para que também eles sejam santificados pela verdade. Não rogo somente por eles, mas também por aqueles que por sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, assim como tu, Pai, que estás em mim e eu em ti, para que também eles estejam em nós e o mundo creia que tu me enviaste. Dei-lhes a glória que me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que sejam perfeitos na unidade e o mundo reconheça que me enviaste e os amaste como amaste a mim. Pai, quero que, onde eu estou, estejam comigo aqueles que me deste, para que vejam a minha glória que me concedeste, porque me amaste antes da criação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes sabem que tu me enviaste. Manifestei-lhes o teu nome, e ainda hei de lhes manifestar, para que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles. Evangelho de São João, capítulo 18. Depois dessas palavras, Jesus saiu com seus discípulos para além da torrente de Cedron, onde havia um jardim, no qual entrou com seus discípulos. Judas, o traidor, conhecia também aquele lugar, porque Jesus ia frequentemente para lá com seus discípulos. Tomou então Judas
a corte e os guardas de serviço dos pontífices e dos fariseus, e chegaram ali com lanternas, tochas e armas. Como Jesus soubesse tudo o que havia de lhe acontecer, adiantou-se e perguntou-lhes: A quem procurais? Responderam: A Jesus de Nazaré. Sou eu, disse-lhes. Também Judas, o traidor, estava com eles. Quando lhes disse: Sou eu, recuaram e caíram por terra. Perguntou-lhes ele pela segunda vez: A quem buscais? Disseram: A Jesus de Nazaré. Jesus replicou-lhes: Já vos disse que sou eu. Se é, pois, a mim que buscais, deixai ir estes. Assim se cumpriu a palavra que disse: Dos que me deste não perdi nenhum. Simão Pedro, que tinha uma espada, puxou dela e o feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. O servo chamava-se Malco. Mas Jesus disse a Pedro: Enfia a tua espada na bainha. Não hei de beber eu o cálice que o Pai me deu? Então a corte, o tribuno e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o ataram. Conduziram-no primeiro a Anás, por ser sogro de Caifás, que era sumo sacerdote daquele ano. Caifás fora quem dera aos judeus o conselho: convém que um só homem morra em lugar do povo. Simão Pedro seguia Jesus e mais outro discípulo. Este discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio da casa do sumo sacerdote. Porém, Pedro ficou do lado de fora, à porta. Mas o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu e falou à porteira, e esta deixou Pedro entrar. A porteira perguntou a Pedro: Não és acaso também tu um dos discípulos deste homem? Não sou, respondeu ele. Os servos e os guardas acenderam um fogo, porque fazia frio, e se aqueciam. Com eles estava também Pedro, de pé, aquecendo-se. O sumo sacerdote indagou de Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. Jesus respondeu-lhe: Falei publicamente ao mundo, ensinei na sinagoga e no templo, onde se reúnem os judeus, e nada falei às ocultas. Por que me perguntas? Pergunta àqueles que ouviram o que lhes disse. Estes sabem o que ensinei. A estas palavras, um dos guardas presentes deu uma bofetada em Jesus, dizendo: É assim que respondes ao sumo sacerdote? Replicou-lhe Jesus: Se falei mal, prova-o, mas se falei bem, por que me bates? Anás enviou o preso ao sumo sacerdote Caifás. Simão Pedro estava lá se aquecendo. Perguntaram-lhe: Não és porventura também tu dos seus discípulos? Negou-o, dizendo: Não. Disse-lhe um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro cortara a orelha: Não te vi eu com ele no horto? Mas Pedro negou-o outra vez, e imediatamente o galo cantou. Da casa de Caifás conduziram Jesus ao pretório. Era de manhã cedo, mas os judeus não entraram no pretório para não se contaminarem e poderem comer a Páscoa. Saiu, por isso, Pilatos para ter com eles e perguntou: Que acusação trazeis contra este homem? Responderam-lhe: Se este não fosse malfeitor, não o teríamos entregue a ti. Disse então Pilatos: Tomai-o e julgai-o vós mesmos segundo a vossa lei. Responderam-lhe os judeus: Não nos é permitido matar ninguém. Assim se cumpria a palavra da qual Jesus indicou de que gênero de morte havia de morrer. Pilatos entrou no pretório, chamou Jesus e perguntou-lhe: És tu o rei dos judeus? Jesus perguntou: Dizes isso por ti mesmo, ou foram outros que te disseram de mim? Disse Pilatos: Acaso sou eu judeu? A tua nação e os sumos sacerdotes entregaram-te a mim. Que fizeste? Respondeu Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse deste mundo, os meus súditos certamente teriam pelejado para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é deste mundo. Perguntou-lhe então Pilatos: És, portanto, rei? Respondeu Jesus: Sim, eu sou rei. É para dar testemunho da verdade que nasci e vim ao mundo.
e todo o que é da verdade ouve a minha voz. Disse-lhe Pilatos: que é a verdade? Falando nisso, saiu de novo, foi ter com os judeus e disse-lhes: não acho nele crime algum, mas é costume entre vós que pela Páscoa vos solte um preso. Quereis, pois, que vos solte o rei dos judeus? Então gritaram novamente e disseram: não, a este não, mas Barrabás. Barrabás era um salteador. Senhor, muito obrigado, porque nós enfrentaremos tribulações, mas assim como o Senhor venceu o mundo, nós venceremos também, no Teu nome, Jesus. Tomamos posse dessa verdade. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Veja bem, nós vimos aqui em João 16:33. No mundo vocês vão ter aflição. No mundo vocês vão ter dificuldade. Isso Jesus não enganou a gente. Sabe, ele não enganou os seus seguidores. Vocês vão ter dificuldades, mas tende coragem. Eu venci o mundo e em mim vocês vão vencer também. Comigo vocês vão vencer também. É uma certeza. Ai, padre, então seguir Jesus é difícil, tem muita tribulação. Gente, viver é difícil. Olha, você que é solteiro, você sofre a dor da solidão. Você que é casado, não é fácil sustentar uma família, educar a criança. Você que é padre, você sabe que não é de brinquedo. Você que não tem uma vocação, você pode se sentir, eu não tenho nada para fazer. Mas tudo na vida tem o seu desafio. Mas com Jesus nós somos mais fortes, né? Jesus no Evangelho de João também falou da obra do Espírito Santo. Mas ele disse no comecinho, né? No capítulo 16, desculpa, não no Evangelho de João, somente, capítulo 16. Ele disse, olha, vão expulsar vocês das sinagogas, né? Quem fazer mal a vocês vai julgar estando prestando um culto a Deus, né? Mas eu digo, né? Vocês vão viver tudo isso, mas eu vou embora e o Espírito Santo virá sobre você. Versículo 8, ele convencerá o mundo a respeito do pecado, da justiça, do juízo, né? Ele revelará o que está no coração, ele convencerá, né? Isso é uma das obras do Espírito Santo. Não é na pancada que as pessoas se convertem, né? A gente tem que pedir que o Espírito Santo as convença, né? É muito forte isso. Depois ele diz, né? Um pouco de tempo vocês vão me ver, depois vocês não me verão mais, né? É o discurso de despedida, né, gente? Capítulo 17, ele faz a oração sacerdotal, pedindo para que todos sejam um, para que o mundo creia, ou seja, o mundo vai crer nos cristãos, vai crer na mensagem de Jesus, se nós formos um, se os cristãos derem um testemunho de amor, de unidade, né? Nisso a gente está deficitário, né? Bem deficitário. Tantas divisões, eu estou lendo um livro fantástico, não é nem de nenhum padre, é de um historiador de Oxford, da Universidade de Oxford, sobre a história do papado, né? Dos papas e tal. Gente, essa história dos papas também conta a história do mundo, né? Do Ocidente. Quantas guerras, quantas divisões, o que prova que a igreja é de Deus mesmo. Porque, gente, a igreja viu a queda do Império Romano, a queda do Império Carolíngio, a queda do Império Sacro, né, Germânico, né, de Carlos Magno e seus descendentes. Depois viveu tantas lutas, tantas batalhas, perseguições, guerras. E tá aí, porque é de Deus. Mas quanta confusão nesse mundo. A gente não tem dado testemunho de unidade. É a reforma protestante, é a divisão entre ortodoxos e católicos latinos. Mas temos que lutar para ser um elemento de, de união, não de divisão. A obra de Deus é sempre uma obra de comunhão, guarde isso no coração. E no capítulo 18 nós vimos a prisão, traição, né, de Jesus, o julgamento começando, né? Ali já o discurso final. Judas, né, gente, levado pelo demônio mesmo, pelo amor ao dinheiro, pelo fechamento de coração, cometeu esse crime horrendo. Mas não julgue Judas. Nós também podemos cometer o mesmo erro. Eu disse ontem e repito, o cardeal Sará, no seu livro, tem um livro fantástico, ele dizia assim, quando você deixa de rezar, você já está seguindo o caminho de Judas Iscariotes. A sua traição vai ser questão de tempo, sabe? Questão de tempo, né? Nós vimos também a negação de Pedro, nós vimos, ou seja, o bicho pegou, né? O bicho começou a pegar, aí um foi negando, outro foi traindo, né? A gente tem que fortalecer o nosso coração na fidelidade a Deus, para quando chegar o dia mau, a gente ter condição de não negar. Porque a fidelidade a Deus, a fidelidade ao matrimônio, a fidelidade ao sacerdócio, isso não é fruto de um momento, aí veio a prova, eu fui fiel. Não, isso é uma construção. Eu vou construindo a minha fidelidade a partir da minha escolha por Deus, a partir, da minha luta diária, a partir da minha oração,
A partir do que eu vou vivendo, sabe? Deus vai me capacitando a ser fiel. A gente tem que rezar, tem que buscar e tem que pedir também, Senhor, me faz fiel, porque é uma graça dele, né, gente? Não é somente um mérito humano, tá bom? Vamos ler então Provérbios capítulo 6, versículos do 12 ao 15. Hoje nós vamos ler juntos, né? É um homem perverso, um iníquo aquele que caminha com a falsidade na boca. Olha só que forte. Pisca os olhos, bate com o pé, faz sinais com os dedos. Só há perversidade em seu coração. Não cessa de maquinar o mal e de semear questões. Por isso, repentinamente virá a sua ruína. De improviso, ficará irremediavelmente quebrantado. Olha só, que não haja falsidade na nossa boca, né? Olha que palavra forte. Muitas vezes a traição, ela acontece também por essa falsidade na nossa boca, né? Ou seja, tem gente que se acostuma a ser falso, a ser infiel, a trair os outros, a trair a Deus, a revelar os segredos. Cuidado com a falsidade, né? Lutemos para ser fiéis e para não sermos falsos, né? Para de fato obedecermos e honrarmos a Deus em tudo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um abençoado dia para você. Que bom ter você aqui nesse podcast diário. Leia a Bíblia comigo em um ano, a Bíblia inteira. Você é convidado a viver essa aventura de conhecer a Sagrada Escritura. Se você está chegando hoje, você pode começar a partir daqui. A partir de hoje, vai acompanhando a cada dia e você vai depois ouvindo os episódios anteriores. Vai no começo da playlist, a Bíblia em um ano, hoje você ouve o do dia de hoje e ouve o do primeiro, amanhã o do dia de amanhã e o segundo, e assim você vai, consequentemente, gradativamente, ouvindo os episódios anteriores e fazendo parte dessa playlist ao longo desse ano, lendo a Bíblia inteira com a minha explicação. Olha, vem fazer parte, seja perseverante, você vai colher frutos maravilhosos. E lembrando que o vídeo entra sempre ao meio-dia, mas fica aqui. Você pode ouvi-lo no momento que você quiser, na playlist Bíblia em um ano, vá desde o começo, aprenda a Sagrada Escritura, você vai receber muitas bênçãos. Bem-vindo e se inscreva no canal, vem fazer parte da nossa família, parte da nossa família, parte da nossa família. Sou você, amado filho, amada filha, episódio 140. Do nosso podcast diário Bíblia em um ano. Sou eu, Padre Adriano Zandoná, da comunidade Canção Nova. Gente, olha, tem sido bem corrido para mim, porque eu sou uma pessoa que tem muitas ocupações, mas tem sido uma bênção viver com você esse podcast diário, lendo a Bíblia em um ano. Comecei dia 1º de janeiro e vou terminar somente 31 de dezembro. Isso mesmo, vamos ler a Bíblia toda. E eu estou usando um método que divide a Bíblia nos 12 grandes períodos, né? Sempre tem 2 leituras e depois um salmo. E esses 12 grandes períodos da história da salvação, que eu já expliquei aqui no começo, quem ouviu os episódios do início sabe, das primeiras semanas lá, né? Eles vão ser intercalados com períodos messiânicos, né? Checkpoints messiânicos, nos quais nós vamos ler o Evangelho, dentro ainda do estudo do Antigo Testamento, e ver o que já está se cumprindo ali no Evangelho do que foi prometido no Antigo Testamento. É bem legal. E lembrando que os salmos de cada dia, eles têm que ser lidos. E se eu não os ler aqui, você lê depois como tarefinha de casa, porque eles têm relação, sabe, com a leitura que está sendo feita, né? Hoje mesmo nós vamos ver um salmo muito bonito, que é o Salmo 41. Então já deixa aí no jeito. Vamos ler 2 Samuel 22, né? 2 Samuel 22, 1 Crônicas 27 e o Salmo 41. Estou muito feliz de ter você aqui. Eu quero convidar você a convidar mais pessoas. Por favor, convide mais pessoas para virem rezar com a gente. Convide mais pessoas para partilharem esse ensinamento fantástico, conhecer a palavra de Deus. Isso é muito importante, conhecer a Sagrada Escritura. Isso faz toda a diferença na nossa vida, sabe? Então convide mais pessoas, mande esse vídeo para os grupos de WhatsApp, é muito importante, tá? E se inscreva no canal para fazer parte da nossa família, que tem muita coisa boa para você. Eu posto a homilia todos os dias aqui, já entra no dia anterior, a reflexão sobre o Evangelho do dia. Todos os dias, 6 da tarde, tem também o Santo Terço. Vem rezar comigo. Vamos ouvir então a palavra do Senhor. 2 Samuel, capítulo 22. Davi dirigiu ao Senhor as palavras do cântico que segue, no dia em que o Senhor o livrou da mão de todos os seus inimigos e da mão de Saul. O Senhor é meu rochedo, minha fortaleza e meu libertador. Meu Deus é minha rocha, onde encontro meu abrigo.
meu escudo e força de minha salvação, minha cidadela e meu refúgio, meu Salvador que me salva da violência. Invoco o Senhor, que é digno de todo o louvor, e fico livre dos meus inimigos. Circundavam-me os vagalhões da morte, torrentes devastadoras me atemorizavam. Enlaçavam-se as cadeiras da habitação dos mortos. A própria morte me prendia em suas redes. Na minha angústia invoquei o Senhor, gritei para meu Deus. Do seu templo ele ouviu a minha voz, e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. A terra vacilou e tremeu, os fundamentos dos céus estremeceram, abalaram-se, porque Deus se abrasou em cólera. Suas narinas exalavam fumaça, sua boca fogo devorador, brasas incandescentes. Ele inclinou o céu e desceu, calcando aos pés escuras nuvens. Cavalgou sobre um querubim e voou, planando nas asas do vento. Envolveu-se nas trevas como uma tenda, nas águas tenebrosas, densas nuvens. Do esplendor de sua presença, flamejaram centelhas de fogo. Dos céus trovejou o Senhor, o Altíssimo fez ressoar a sua voz. Lançou setas e dispersou os inimigos, fulminou relâmpagos e os desbaratou. E apareceu descoberto o leito do mar, os fundamentos da terra, ante a voz ameaçadora do Senhor, ante o furacão de sua cólera. Do alto estendeu a sua mão e me pegou e retirou-me das águas profundas. Livrou-me do inimigo poderoso, dos meus adversários mais fortes do que eu. Investiram contra mim no dia do meu infortúnio, mas o Senhor foi o meu arrimo. Pôs-me a salvo e livrou-me, porque me ama. O Senhor me tratou segundo a minha inocência, retribuiu-me segundo a pureza de minhas mãos, porque guardei os caminhos do Senhor e não pequei, separando-me do meu Deus. Tenho diante dos olhos todos os seus preceitos e não me desvio de suas leis. Ando irrepreensivelmente diante dele, guardando-me do meu pecado. O Senhor retribuiu-me segundo a minha justiça, segundo a minha pureza diante de seus olhos. Com quem é bondoso, vos mostrais bondoso. Com homem íntegro, vos mostrais íntegro. Puro, com quem é puro. Prudente, com quem é astuto. Aos humildes salvais, os semblantes soberbos humilhais. Senhor, sois o meu farol. É o Senhor quem dissipa as minhas trevas. Convosco afrontarei batalhões, com meu Deus escalarei muralhas. Os caminhos de Deus são perfeitos, a palavra do Senhor é pura. Ele é o escudo de todos os que nele se refugiam. Pois, quem é Deus senão o Senhor? Quem é o rochedo senão o nosso Deus? É Deus que me cinge de coragem e aplana o meu caminho. Torna os meus pés velozes como o das gazelas e me instala nas alturas. Adestra minhas mãos para o combate e meus braços para o tiro de arco. Vós me dais o escudo que me salva e vossa bondade me engrandece. Alargais o caminho a meus passos, para meus pés não resvalarem. Dou caça aos inimigos e os extermino, e não volto sem que os tenha aniquilado. De tal sorte os aniquilo e despedaço, que não mais se levantam. Eles estão caídos a meus pés. Vós me cingis de coragem para a luta, e ante mim dobrais os meus adversários. Afugentais da minha presença os meus inimigos, e reduzo ao silêncio os que me aborrecem. Gritam por socorro, mas não há quem os salve. Clamam o Senhor, mas não responde. Eu os trituro como ao pó da terra, e os esmago aos pés como ao barro das estradas. Vós me livrais das revoltas do meu povo e me guardais à frente das nações. Povos que eu desconhecia se tornaram meus servos. Gente estranha me serve abnegadamente e obedecem-me à primeira intimação. Gente estranha desfalece e sai tremendo de seus esconderijos. Viva o Senhor, bendito seja o meu rochedo, exaltado seja Deus, rocha que me salva. Deus que me proporciona a vingança e avassala nações a meus pés. Sois vós quem me libertais dos meus inimigos, me exaltais acima dos meus adversários e me salvais do homem violento.
Por isso vos louvarei, ó Senhor, entre as nações, e celebrarei o vosso nome. Ele prepara grandes vitórias a seu rei e faz misericórdia a seu ungido, a Davi e sua descendência para sempre. 1 Crônicas capítulo 27. Israelitas segundo o seu número, chefes de famílias, chefes de milhares e de centenas, oficiais a serviço do rei, para tudo que se referia às divisões, chegando e partindo mensalmente, tendo cada divisão 24.000 homens. À frente da primeira divisão, para o primeiro mês, achava-se Jesboam, filho de Zabdiel, e sua divisão era de 24.000 homens. Ele era da linhagem de Farés e comandava todos os chefes de tropas do primeiro mês. À frente da divisão do segundo mês achava-se Dude, o Aoita. Macelote era um dos chefes de sua divisão, que contava com 24.000 homens. O chefe da terceira divisão, para o terceiro mês, era Banaías, filho do sacerdote-chefe Joiada. Havia na sua divisão 24.000 homens. Esse Banaías era um herói dos 30 e um chefe dos 30. Amizabade, seu filho, era um chefe de sua divisão. Para o quarto mês, havia Azael, irmão de Joabe, a quem sucedeu seu filho Zabadias. A divisão contava 24.000 homens. O quinto, para o sexto mês, era o chefe Samaote, o Israelita, e havia na sua divisão 24.000 homens. O sexto, para o sexto mês, era Ira, filho de Asses, de Tíqua. Havia na sua divisão 24.000 homens. O sétimo, para o sétimo mês, era Heles, o Falonita, dos filhos de Efraim. Sua divisão contava 24.000 homens. O oitavo, para o oitavo mês, era Sobocai, o Uzatita, da família dos Zaraitas, e sua divisão compreendia 24.000 homens. O nono, para o nono mês, era Abiezer, de Anatote, dos filhos de Benjamim, e sua divisão contava 24.000 homens. O décimo, para o décimo mês, era Marai, de Netofa, da família dos Zaraitas, e sua divisão contava 24.000 homens. O 11º, para o 11º mês, era Banaías, filho de Faratom, dos filhos de Efraim, e sua divisão contava 24.000 homens. O 12º, para o 12º mês, era Oudai, de Netofa, da família de Otoniel, e sua divisão contava 24.000 homens. Eis os chefes das tribos de Israel, chefes dos Rubenitas, Eliezer, filho de Zecri, dos Simeonitas, Safatias, filho de Maaca, dos Levitas, Hassabias, filho de Camuel, da família de Aarão, Sadoc, de Judá, Eliú, irmão de Davi, de Issacar, Amri, filho de Miguel, de Zabulon, Gesmaías, filho de Abdias, de Neftali, Jarmute, filho de Osriel, dos filhos de Efraim, Oséias, filho de Osazias, da meia tribo de Manassés, Joel, filho de Fadaías, da meia tribo de Manassés, em Galaade, Jado, filho de Zacarias, de Benjamim, Jaziel, filho de Abner, de Dan, Ezriel, filho de Jeroam. Eram esses os chefes das tribos de Israel. Não fez Davi a relação daqueles que tinham 20 anos para baixo, porque o Senhor tinha prometido multiplicar Israel como as estrelas do céu. Joabe, filho de Sárvia, tinha começado o recenseamento, mas não terminou, porque a ira de Deus viera sobre Israel por causa do recenseamento, e o número deles não foi relacionado nas crônicas do rei Davi. Asmote, filho de Adiel, estava encarregado dos tesouros do rei. Jonatas, filho de Osias, dos tesouros que havia nos campos, nas cidades, nas aldeias e nas torres. Ezeri, filho de Calube,
era superintendente dos camponeses que cultivavam a terra. Semei, de Ramá, das vinhas. Zabdi, de Safão, das provisões de vinho nas vinhas. Baalanã, de Gader, das oliveiras e sicômoros de Cefela. Joás, das provisões de azeite. Setrai, de Sarona, dos bois que pastavam em Sarona. Safate, filho de Adli, dos bois dos vales. Ubil, o ismaelita, dos camelos. Jadias, de Meranote, das jumentas. Jaziz, o agareu, das ovelhas. Esses eram os intendentes dos bens do rei Davi. Jonatas, tio de Davi, exercia a função de conselheiro. Era ele um homem prudente e sábio. Jaiel, filho de Acamon, estava com os filhos do rei. Aquitofeu era conselheiro do rei, e Cusai, o araquita, amigo do rei. Depois de Aquitofeu vinham Joiada, filho de Banaías, e Abiatar. Joabe era general do exército real. Hoje também nós vamos começar com o Salmo 41. Ao mestre de canto, o hino dos filhos de Coré. Como a corça anseia pelas águas vivas, assim minha alma suspira por vós, ó meu Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei contemplar a face de Deus? Minhas lágrimas se converteram em alimento, dia e noite, enquanto me repetem sem cessar: Teu Deus, onde está? Lembro-me, e esta recordação me parte a alma. Como ia entre a turba e os conduzia à casa de Deus, entre gritos de júbilo e louvor de uma multidão em festa. Por que te deprimes, ó minha alma, e te inquietas dentro de mim? Espera em Deus, porque ainda hei de louvá-lo. Ele é a minha salvação e o meu Deus. Desfalece minha alma dentro de mim. Por isso penso em vós do longínquo país do Jordão, perto do Hermon e do Monte Mizar. Uma vaga traz outra no fragor das águas revoltas. Todos os vagalhões de vossas torrentes passaram sobre mim. Conceda-me o Senhor de dia a sua graça, e de noite eu cantarei e louvarei ao Deus da minha vida. Digo a Deus, ó meu rochedo, por que me esqueceis? Por que ando tão triste sob a opressão do inimigo? Sinto os meus ossos se quebrarem quando, em seus insultos, meus adversários me repetem todos os dias: Teu Deus, onde está ele? Por que te deprimes, ó minha alma, e te inquietas dentro de mim? Espera em Deus, porque ainda hei de louvá-lo. Ele é a minha salvação e o meu Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Senhor, dá-nos a graça de esperar em Ti com confiança. Esperar não é fácil, Senhor, para nós, como os Teus filhos, como humanos. Mas nos dê a graça de esperar com esperança, com fé, crendo que o Senhor cuida de tudo e que o Seu tempo é perfeito, que na hora certa o Senhor vai cumprir as Suas promessas, o Senhor vai realizar a Tua obra na nossa vida. Dá-nos a graça de confiar e de esperar somente em Ti. Amém. Gente, hoje em 2 Samuel 22, nós lemos ali o cântico de louvor de Davi, né? Gratidão pela libertação divina. A gente já está vendo ali o final da vida de Davi, né? A transição do seu reinado para o seu filho Salomão, né? O 2 Samuel 22 aqui é similar, gente, ao Salmo 18, né? É um salmo que Davi escreveu, né? Ali no começo do seu reinado, para agradecer da forma que ele foi liberto e como ele foi liberto de Saul e de todos os seus inimigos, né? Davi está refletindo aqui em 2 Samuel 22 sobre a sua vida e proclamando que o Senhor salvou de muitas coisas, porque o Senhor o ama, né? E olha, eu vou ser sincero, muitas vezes nós também precisamos olhar para trás e se alegrar, apesar das nossas faltas, porque Deus nos salvou de muitas coisas. Eu acho que só na eternidade, amado filho, amada filha, nós vamos ter total consciência de tudo que Deus fez em nosso favor e de quantos laços Ele já nos livrou, de quantas armadilhas Ele já nos libertou, de quantas pessoas más, situações
sórdidas, ardilosas ali que cooperariam, contribuiriam para a nossa queda. Muito o Senhor nos libertou de muitas situações. Então nós temos que muitas vezes parar, ao invés só de ficar olhando o que a gente ainda não tem, ao invés de ficar só reclamando pelo que ainda não deu certo, né? Nós precisamos parar, olhar para trás e já agradecer a Deus. Olha, eu não sei você, eu tenho muitos motivos para agradecer a Deus só nesse ano, pelas coisas que Ele já fez na minha vida. Muitas coisas o Senhor fez na minha vida, só nesse ano. Eu preciso ser sincero e dizer, nossa, Deus me levou além dos meus limites. Ele me deu coisas que eu não imaginava receber. Ele abriu portas, ele fechou algumas portas também, né? Mas é muito bonito. Quando a gente lê aqui, né? Esse 2 Samuel 22 é paralelo do Salmo de 118, como eu disse. A gente vai dizendo, né? O Senhor me libertou do inimigo poderoso. Meus adversários eram mais fortes do que eu. Investiram contra mim no dia do meu infortúnio, mas o Senhor me salvou, né? Ele me tratou não como exige as minhas faltas, né? É maravilhoso, viu? Muito bonito esse salmo e essa leitura, melhor dizendo, e a gente tem que fazer também esse reconhecimento, né? Muitas vezes a gente tem que olhar para trás, reconhecer as vitórias que Deus nos deu, mas também, gente, a gente tem que olhar para trás e reconhecer os nossos pecados e as nossas falhas. E que Deus nos perdoou e não permitiu que aquelas falhas e pecados nos definissem, né? Porque veja bem, se não é a graça de Deus, os nossos pecados teriam nos vencido, a gente teria ficado pelo caminho, né? Então Davi reconheceu a sua fraqueza, a sua fragilidade. Todo mundo ali tinha consciência das suas fraquezas no reinado também, né? E ele sabia que Deus era a força que ele precisava, né? Deus tinha feito o grande. Você sabe que essa consciência da própria indigência, da própria fragilidade, ela é essencial para exercermos a virtude da humildade. Porque quando a gente tem consciência das nossas fraquezas, quando alguém te elogia, te exalta, você fala, se essa pessoa me conhecesse. Sinceramente, eu, por exemplo, eu vivi muitas vezes essa experiência de Deus me mostrar mesmo quem eu sou. Porque eu luto para ser um homem bom, mas eu também tenho fraquezas, sou humano. Então quando você tem consciência e alguém vem te engrandecer, você fala, olha, toda a glória a Deus, porque eu sou fraco. Mas apesar da minha fraqueza, Ele me leva além, né? Reconhecer e ser grato a Deus, né? Louvar, né? Reconhecer que Deus nos socorreu com a tua graça para que nós superássemos as nossas fraquezas, né? Temos que ser gratos a Deus. Em 1 Crônicas 27, a gente viu mais ali a Davi falando, o livro falando sobre a administração do reino, os oficiais, os governadores de Davi, mas essas coisas práticas, né? Em virtude da transição que estava acontecendo ali, de reinados, né? De Davi para Salomão. Enfim, é isso. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, que desça sobre vós, vossa família, vosso coração, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Foi maravilhoso, filho, filha, estar com você nesse episódio 140 do nosso podcast diário. Não deixe de compartilhar e de se inscrever no canal. Deus abençoe. Que bom ter você aqui nesse podcast diário. Leia a Bíblia comigo em um ano, a Bíblia inteira. Você é convidado a viver essa aventura de conhecer a Sagrada Escritura. Se você está chegando hoje, você pode começar a partir daqui, a partir de hoje, vai acompanhando a cada dia e você vai depois ouvindo os episódios anteriores. Vai no começo da playlist, a Bíblia em um ano, hoje você ouve o do dia de hoje e ouve o do primeiro, amanhã o do dia de amanhã e o segundo. E assim você vai, consequentemente, gradativamente, ouvindo os episódios anteriores e fazendo parte dessa playlist ao longo desse ano, lendo a Bíblia inteira com a minha explicação. Olha, vem fazer parte, seja perseverante, você vai colher frutos maravilhosos. E lembrando que o vídeo entra sempre ao meio-dia, mas fica aqui. Você pode ouvi-lo no momento que você quiser, na playlist Bíblia em um ano, vá desde o começo, aprenda a Sagrada Escritura, você vai receber muitas bênçãos. Bem-vindo e se inscreva no canal, vem fazer parte da nossa família, fazer parte da nossa família. Abençoe você, amado filho, amada filha, que bom estarmos juntos nesse tempo favorável que é a Quaresma. Hoje nós vamos falar sobre a importância da esmola. Você sabe que Jesus, ele dizia que é importante, né, nós vivermos a tríplice dimensão. A esmola, o jejum e a penitência. Então nós vamos falar hoje sobre essa terceira dimensão, que é a esmola, que é a caridade, que é muito importante para a gente agradar a Deus e para nós, de fato, vivermos bem a nossa Quaresma, tá bom? Abrir o nosso coração para a caridade, para a bondade, para a esmola. Vem e nos batiza. Tira do nosso coração todo o egoísmo, todo o desejo de cobiça.
Senhor nos chama à caridade, a esmola aperfeiçoa em nós todas as virtudes. Vem nos convencer, Espírito Santo, da bondade que há em ser bom, da bondade que retorna para nós quando somos bons, generosos. Batiza-nos, cura-nos, visita os corações cansados nessa noite, visita aqueles que estão aqui, aqueles que estão em casa. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Que maravilha, gente, começar clamando o Espírito Santo. Essa música, novíssima, foi lançada hoje, o clipe dela, no meu YouTube, youtube.com/Padre Adriano Zandoná. A canção que se chama Vem Consolador, agora ao vivo aqui, né? Cantei com o Padre Edilberto Carvalho, hoje o Orlando cantou comigo. E semana que vem tem uma música nova que vai entrar com a participação do Orlando Júnior, hein? Já vou falar com ele aqui. Então, corre agora lá no youtube.com/Padre Adriano Zandoná. É só digitar, né, no YouTube, Vem Consolador, Padre Adriano. Você já vai ouvir essa canção, sabe? Compartilha aí com no mínimo 3 pessoas. Ouvindo essas canções, você ajuda a Canção Nova a evangelizar. Tudo que a gente faz, eu, o Orlando, é tudo da Canção Nova. Os livros, as músicas, você está ajudando a evangelização, tá? Então, Vem Consolador, confira agora essa canção, tá certo? Uma canção ao Espírito Santo, muito forte, muito poderosa. Quero acolher toda a minha equipe, o Cris, o Fábio, todos. Esqueço o nome dele, Renan. O Renan aqui também na câmera 3, se eu não me engano. Também o nosso produtor, que gosta de perfume. Esqueço o nome do produtor também, João Marcos. Isso, obrigado. O Orlando está sabendo mais que eu, que vergonha. Um abraço para Ana Maria, todo mundo lá na Twitter também. Saudade do Cris, hein? Que bom que ele voltou. Esse homem é um homem de Deus aqui, faz parte da nossa história. Orlando Júnior, bem-vindo, meu irmão. Grande amigo, grande irmão. Bom ter você aqui. Opa. Obrigado com a sua voz linda, com a sua presença abençoada aí. Amém. Esses dois aqui estão na live comigo, viu, gente? Estamos trabalhando bastante. Verdade. O Cleuber, o Orlando, estamos na live. Estou fazendo live todas as noites, de 9 às 10 da noite, nessa quaresma, né? Também para evangelizar, para adorar a Deus, mas também para ajudar a construção do Centro de Evangelização Monsenhor Jonas Abib, lá em São Paulo. Daqui a pouco eu falo mais. Mas Orlando, bem-vindo, meu irmão. Alegria receber você aqui. Alegria. Eu quero partilhar aqui, gente, que olha que coisa bacana. Eu apresento o programa na Rádio Canção Nova, o programa Conexão Canção Nova. Sim. E hoje já, um ouvinte daqui do Vale do Paraíba, ele já antenadíssimo, eu quero a nova do Padre Adriano que lançou hoje. Ele já ligeiro, e já tocamos na rádio Vem Consolador hoje. Meu programa é da 1 às 3 da tarde, né? Então, sim, a gente está ali apresentando segunda, terça, quarta e sexta, porque a quinta é de adoração. Mas o povo já está ligadíssimo. Quem quiser sintonizar o seu programa, obrigado a esse ouvinte que pediu. Como é que faz para sintonizar pela internet? Quem não é daqui, que não pode sintonizar pelo dial ou pelo rádio? Pronto. Pela internet você tem 2 aplicativos, né? Você pode baixar o app da Rádio Canção Nova específico, e tem todas as rádios, ou pelo CN Plus, que lá tem todo o sistema verdade, on demand, então tem tudo lá. Então você pode fazer pelo CN Plus ou pela rádio, mas tem gente também que ouve a rádio pelo navegador, radio.cançãonova.com. Muito bom. E ali a pessoa escolhe qual a rádio que ela quer ouvir da nossa rede, né? Então tem ouvintes também que acompanham o meu programa pelo navegador. Sim. Fora aqui quem está no Vale do Paraíba, 89.1 FM. Mas pega muito bem, é verdade. Pela internet hoje... Fácil de resolver. Obrigado, Orlando. Gente, confiram as músicas do Orlando Júnior lá no Spotify, também lá no YouTube. Músicas muito abençoadas para rezar. Eu nem me atrevo, que ele grava música 6 tons acima do meu. Eu só escuto ele cantando, falo, bonito, eu nem solto a voz, porque não dá. Você e seu irmão, né? Vozes agudas, bonitas, o Jales. Abraço também ao Jales da Canção Nova. Cleuber, bem-vindo, meu parceiro. Deus abençoe você, um grande músico, um grande produtor musical, viu, gente? Trabalhando aqui em produções musicais muito bonitas. E comigo na live também, né? Graças a Deus. Eu tirei sarro do Cleuber esses dias, o Orlando, ele estava tão cansado. Eu falei em outro programa, estou falando hoje. Ele foi rezar comigo a live, ele estava tão cansado. E tadinho, ele toca piano, que nem você quando vai, né? Responde, reza e ainda está atento se o Espírito Santo vai inspirar uma coisa nova, né? Aí só que ele estava tão cansado que eu estava rezando a Ave Maria na hora dele, ele estava assim, Santa Maria, rogai por nós. Falei, Cleuber, o povo vai achar que você bebeu. Cleuber nem bebe, né? Não sei isso. Mas eu tava com medo, era de trocar, de falar Santa Maria e começar a falar Ave Maria de novo. Agora eu entendi. Sério, eu fiquei com medo. Agora eu tô tão cansado que, cara, aí eu consegui. Eu falei assim, eu vou.
Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. O pessoal às vezes fala assim, nossa, padre, você estava trocando as coisas na missa. É mesmo, e talvez é a minha quinta não, né? A gente não celebra tanta missa no mesmo dia, precisa ter autorização. Mas programa, tanta coisa, né? Sim, chega no final, como dizia minha avó, você já está chamando Jesus de Genésio. Mas é uma graça, assim, esse rosário, né? Está sendo uma bênção, né, filho? Esses 40 dias. A gente teve uma partilha muito boa ontem, né? Levei o Cleo para comer uma esfirra ontem. Falei, você vai receber uma esfirra, você vai ganhar uma esfirra paga pelo padre. Opa! Tivemos uma partilha muito boa, construtiva. Sim. E assim, porque a gente trabalha demais, né? Então, tem hora que a gente tem que sentar. Tem que ter esses momentos também, né, filho? Verdade. Tem que ter. Agora eu tô devendo uma pizza pro Orlando. Ou melhor, acho que o Orlando tá devendo uma pizza pra mim, né? Tô devendo porque eu já levei pizza na casa dele. Tô devendo uma pizza. Verdade. Muito bom. Deus abençoe, irmãos. Vamos lá, então. Olha, eu tenho tanta coisa legal para falar hoje, porque nós vamos falar, como o padre já comentou, sobre a esmola. Isso mesmo. A esmola, gente, é um termo que a gente acaba tendo de maneira muito pejorativa hoje em dia, né? Ah, não vivo de esmola. Ah, não vou dar esmola para ninguém, etc. Mas a esmola, biblicamente falando, é um termo muito positivo que significa justamente a caridade que é feita para com o pobre, para com os mais necessitados. Eu quero trazer uma citação, eu vou trazer várias citações bíblicas, mas uma eu vou ler aqui de início, tá? Que é em Tobias, capítulo 12, versículo 8, que diz assim: o anjo Rafael, né, disse a Tobias isso: a oração é boa quando acompanhada de jejum, esmola e justiça. O Papa Bento XVI tem um discurso muito bonito que ele fez, no qual ele dizia que o jejum e a esmola são as asas da oração. Sem jejum e sem esmola, a oração não sobe a Deus. São as asas da oração. E é isso que a palavra de Deus está dizendo. A oração é boa quando acompanhada de jejum, esmola e justiça. E você sabe que Jesus falou especificamente dessas três coisas: oração, né, esmola e jejum. Só que quando ele falou isso no sermão, lá em Mateus 6, capítulo 6, versículo do 1 ao 18, ele colocou nessa ordem: primeiro esmola, depois oração e depois jejum. Claro, a oração é importantíssima, mas a esmola também é uma componente essencial da vida espiritual. Sem sermos generosos a ponto de darmos esmola, de ajudarmos os pobres, a gente não cresce, a gente não amadurece, sabe? E Jesus dizia que essas três coisas fazem parte da justiça que Deus espera de nós. Do grego didaiaskonen, que era a justiça, que significaria andar, viver de forma agradável a Deus, né? E Jesus ensina, né, ali em Mateus 6 também, como que a gente tem que dar a esmola. A esmola tem que ser dada, né, com discrição, ou seja, tem que ser feita em segredo, para que então Deus recompense, né, a esmola que a gente faz. Porque também tem gente que dá esmola para ser elogiado, para ser glorificado pelos outros, e não é por aí, né? A esmola precisa ser feita na discrição. Jesus foi ensinando aqui em Mateus 6. Mas você sabe que a esmola é tão necessária, e era algo que fazia parte do ministério diário de Jesus. Você lembra aquela passagem lá no final, perto da traição de Judas, que quando Jesus falou assim: olha, Judas, o que tem a fazer, faze-o depressa. Lembra dessa passagem? E depois o evangelista João disse assim: os apóstolos acharam que Jesus estava pedindo para Judas para ir comprar alguma coisa ou dar esmola aos pobres. Para o evangelista João dizer isso, que os apóstolos achavam que Jesus tinha pedido para Judas dar uma esmola aos pobres, é porque essa prática era uma prática recorrente no ministério de Jesus, na vida de Jesus. Senão não estaria escrito lá que os apóstolos pediram, né? Acharam que Judas ia comprar algo para dar para os pobres, né? Dar uma esmola aos pobres. E Jesus, diz o evangelho, ele não tinha onde reclinar a cabeça, ele era pobre, mas ele dava esmola, porque a esmola é um dever da justiça de Deus. Você sabe que Jesus criticou também os fariseus da época. Por quê? Porque muitas vezes os fariseus, eles falavam: eu dou o dízimo de toda a minha renda.
eu dou o dízimo de toda a minha renda. Mas nenhuma vez você ouve os fariseus falando que eles dão esmola. Porque veja bem, uma coisa é dízimo, outra coisa é esmola, tá? Não são a mesma coisa. E quando os fariseus falam que eles dão o dízimo e que eles não dão esmola, eles estão pecando contra a lei de Moisés, que em Deuteronômio capítulo 15, se eu não me engano o versículo é 13, deixa eu conferir, eu tenho aqui, Deuteronômio 15, justamente 13, a lei dizia que era preciso, além de dar o dízimo, dar a esmola, ou seja, ajudar os pobres. A esmola é um sinal, é um passo de conversão. Sem você ser generoso a ponto de dar ao necessitado uma comida, uma roupa, algo necessário, você não está dando os passos necessários para a conversão, sabia? Porque veja bem, o Evangelho diz lá em Lucas 19, que quando Zaqueu se encontrou com Jesus, quais foram os passos que Zaqueu deu? Primeiro, Zaqueu recebeu Jesus em sua casa. Então ele recebeu Jesus no seu coração, metaforicamente falando. Ele aceitou Jesus, sua palavra, sua pessoa, sua salvação. Mas lá em Lucas 19 também está escrito que ele disse: eu vou dar metade dos meus bens aos pobres. E se eu roubei alguém, eu vou restituir. Ou seja, os passos de conversão não é só a oração. Não são só a oração e acolher Jesus, né, a sua integralidade, a sua pessoa, a sua palavra. Óbvio, isso é bom. Mas não é só isso. A caridade, a esmola, é também, filho amado, filha querida, um passo, um gesto de conversão, que representa, que de fato ratifica que nós estamos voltando para Deus, que nós estamos assumindo Deus como nosso mestre e nosso Senhor. E você sabe que o livro de Tobias, ainda eu comecei lendo Tobias, vou continuar, ele diz assim: é melhor pouco com justiça do que muito com iniquidade. Mais vale dar esmola do que acumular tesouros de ouro. A esmola liberta da morte e purifica de todo o pecado. Olha que coisa linda. A esmola purifica do pecado. Padre, eu sou pecador, eu tenho que fazer penitência pelos meus pecados passados? Sim, é importante, jejum. Mas também a caridade, a esmola que você dá, sabe? Ela cobre uma multidão de pecados. E às vezes Jesus vem visitar você através daquele pobre que está pedindo uma comida. Esses dias eu estava saindo no estúdio que eu estava gravando, né? A vida da gente é muito em estúdio, né? Orlando, Cleuber, a gente grava muito. E eu estava com pressa, e um rapaz jovenzinho, você vê assim, né? Lutando contra o vício, ele falou para mim, parou na porta do meu carro, não sabia nem que eu era padre. Ele falou: moço, já fiquei feliz, que ultimamente eu não tenho mais ouvido o povo me chamando de moço, né? Porque a gente passa dos 40... o povo já não chama gente de moço, né? Ele falou assim: olha, eu vou ser sincero com o senhor, eu sou viciado em droga, não estou pedindo para você me dar dinheiro, porque se você me der eu posso usar, mas tem uma pessoa que está me ajudando, e ele está comprando paçoca para eu vender. E era uma pessoa que eu conhecia na cidade aqui, né? Pessoa séria, que é dono de um hotel, restaurante, digamos. Se o senhor puder, me ajuda a comprar paçoca que eu vou vender, e ele administra o dinheiro comigo, então eu não tenho risco de eu usar droga. E eu estava com pressa, falei: você tem o Pix desse rapaz? Perguntei até desesperançado, ele falou: tenho. Falei: não, tá bom, eu vou te ajudar. Quanto custa? Aí eu mandei uma mensagem para o rapaz, o telefone, aliás, do rapaz, foi o Pix, não, o primeiro número. O rapaz falou: sim, padre, eu estou ajudando, meu Pix é tal, cada caixa de paçoca custa isso, custa aquilo. Eu sei que essas coisas a gente tem que fazer em segredo, tá? Mas eu estou dizendo aqui para te dar um exemplo. Eu também tenho como padre, né? Padre é aquele que ensina, dá exemplos concretos. Eu poderia dizer: não, eu não tenho. Mas eu vi que era uma pessoa que precisava de ajuda. Eu estava com pressa, mas não custou nada. Eu peguei o telefone, o rapaz já mandei um áudio, o rapaz me respondeu, acabou. Então, às vezes, Deus vai visitar você numa pessoa assim. Jesus disse no Evangelho: o pobre é um lugar teológico, é o lugar onde Jesus está. Jesus disse aquela passagem, o sermão escatológico: as ovelhas vêm para a minha direita, porque estive com fome e me deste de comer. Os cabritos vão para a minha esquerda, para o inferno, porque tive fome, tive sede, não me deste de comer, não me deste de beber. Jesus não está falando: olha, tive fome e me deste de comer porque eu era bom, porque eu era carismático, porque eu torcia para o Corinthians, ou porque eu votava no mesmo candidato que você. Não. A caridade, ela independe do atributo do outro. Às vezes, a gente se coloca como um juiz: eu não vou ajudar aquela pessoa que ela não merece. Meu irmão, se a pessoa está com fome,
Essa pessoa precisa. Quem é você e eu? Somos nós para julgar, né? O caráter, a intenção. Então, eu repito, a esmola purifica de todo o pecado, e nós somos pecadores, nós precisamos dessa purificação. Livro do Eclesiástico, capítulo 3, versículo 33, agora. A água apaga o fogo crepitante, assim a esmola expia, né? Repara os pecados. Olha só, eu preciso dar muito esmola, porque eu já pequei muito na minha vida. Quem conhece meu testemunho sabe, né, o que o pai está falando. Todos nós, na verdade, nós estamos sempre pecando, né? Provérbios 19, 17. Como eu disse, eu vou trazer bastante passagens bíblicas. Quem se compadece do pobre, empresta ao Senhor. Olha isso aqui. E Ele o recompensará pelo bem que fez. Meu amigo, só isso aqui é motivo de sobra, né? Às vezes essas passagens passam desapercebidas. Quem se compadece do pobre, empresta ao Senhor, e Ele o recompensará pelo bem que o fez. Eu e você temos emprestado alguma coisa ao Senhor? É importante, tá? É importante. O esmoleiro, né, dizia, tem um santo que dizia assim: o esmoleiro, né, o que dá esmola, salva o pobre da morte física, e assim Deus livra o esmoleiro da morte espiritual, né, aquele que dá esmola, né? Então é importante a gente se convencer que a gente precisa, além do dízimo, dar uma esmola. Eu tinha um amigo que ele sempre deixava no carro ali algumas moedas, algumas notas. Eu peco muito nisso, eu acho que a maioria de nós pecamos, usamos muito cartão hoje, Pix, né? Mas temos que nos acostumar. Esse meu amigo dizia: é o dinheiro do pobre. Uns 5 reais, uns 10, às vezes um pouquinho mais, né? E olha, ai padre, eu dei 50 centavos. Gente, né? Às vezes com 50 centavos a pessoa não compra um salgado, né? Se puder dar pelo menos um alimento. Padre, aquela pessoa vai usar droga. Então vai lá no restaurante e fala: vou deixar pago aqui um salgado para ele. Você dá, eu preciso ir. Pronto, a pessoa vai dar, né? É importante. São João Crisóstomo dizia que a esmola por excelência é o dar bem, dinheiro, comida para quem precisa. Mas que também, dizia São João Crisóstomo, lá no século IV, que esmola é fazer qualquer forma de bem para o outro. Corrigir alguém que está no pecado, ensinar um ignorante, que a gente chama também obra de misericórdia, mas São João Crisóstomo chamava também de esmola. E olha, não adianta você dizer: ai padre, eu já tiro do meu tempo, do meu talento, então eu estou dispensado de dar o meu dinheiro. Você não está. Eu, padre, tenho que dar esmola, um bispo tem que dar, um missionário tem que dar, sabe? E tudo bem, você não é rico, você não precisa dar muito, mas o mínimo, ajude. Sempre tem alguém abaixo de você, e sempre vai ter alguém acima, que tem mais, né? Então a caridade, a esmola, gente, é uma forma também de jejum e oração, né? Todos que praticam, olha só, agora Tobias 4:11. Todos os que praticam a esmola, a caridade, oferecem uma oferenda valiosa diante do Altíssimo. Olha que coisa linda. E você sabe que quando o anjo, lá em Atos dos Apóstolos, falei que ia trazer bastante passagens bíblicas, estou trazendo. Lá em Atos dos Apóstolos, o anjo apareceu a Cornélio, capítulo 10, versículo 4. E quando o anjo apareceu diante do Cornélio, sabe o que o anjo disse? Atos 10, 4. Tuas preces e tuas esmolas subiram e foram lembradas diante de Deus. Ou seja, quando você se lembra do pobre, quando você se lembra do fraco, Deus se lembra de você. Quando você dá esmola, sabe, Deus se lembra de você. Olha só, Efésios capítulo 5, versículo 5, está implícito ali, que a esmola é uma forma de adoração a Deus, porque você está vendo Deus no outro, né? Comentário de São João Crisóstomo. E ela é capaz de neutralizar a idolatria da avareza. A esmola faz com que a gente neutralize a idolatria da avareza. Gente, ninguém é tão pouco que não tem nada para dar. Aquela viúva, ela deu uma lepta, que seria 64 centavos de uma dracma, de um denário, desculpa, que era o preço de um dia de salário, né? Na época de Jesus. Então ela deu 64 centavos e Jesus elogiou a oferta da viúva. Não dava para comprar nenhum pardal lá no templo para oferecer em sacrifício, mas ela o fez, sabe? Jesus acolhe a sua esmola, a sua oferta, ajudando um pobre. Aprendamos com Santa Teresa de Calcutá que nenhum pobre, que nenhum necessitado saia da nossa presença sem receber o mínimo. Nem que seja um sorriso, mas não só um sorriso, né? Faça o bem. Doe cestas básicas, ajude. Pague um curso para um parente pobre, uma faculdade, é importante, tá?
A esmola é um ministério, gente, que fortalece em nós todas as virtudes teologais, a fé, a esperança, a caridade, o amor, enfim, é isso. Vamos para um breve intervalo. Olha, nós vamos no segundo bloco, eu vou estar aqui para responder sua mensagem via WhatsApp, Facebook, Instagram. Essa primeira parte aqui é só uma provocação, tá? Para você perguntar e mandar suas mensagens. E o clipe dessa canção que nós ouvimos, já falei, está no YouTube. Vem Consolador, ouve, manda para os seus grupos de WhatsApp, faz essa canção se tornar notícia, para a Canção Nova ser ajudada e para pessoas serem evangelizadas. E hoje tem live, 21 horas, saindo daqui do programa, continua com a gente, tá? Que em 5 minutos eu corro lá para o estúdio, começo a live. Hoje vai ter a Bruna Marta lá na live, a Natânia, o Padre Gilbertinho também, na missão da Canção Nova de São Paulo, tá bom? Plano, temos cartinhas aí hoje, fiquei sabendo? Partilha conosco. Temos 2 cartas. Partilha quem que mandou, de onde vem. Aqui, ó, reverendo senhor padre, ó. Me achei, hein? Qual que eu perguntei, quem que é esse cara? É o Elias. O Elias é de Volta Redonda, não é? Ele deixou aqui uma carta. A gente teve um pouquinho de dificuldade para entender aqui que ele escreveu à mão mesmo. Sim. Não é? Mas escreveu em línguas. Elias, sua carta está aqui, tá? Mandou foto também, mas daí ele mandou a foto com o uniforme dele de profissão. Então, que bonito. Aí legal. Né, vamos deixar para aqui para lembrança, né? Isso mesmo. Também obrigado, Elias. A carta da Ângela Ruth, que é de Divinópolis, Minas Gerais, manda um cartão também bonito de lembrança, e ela diz assim: Padre Adriano, como vai? Tudo bem? Quero lhe dizer o quanto gosto de ouvi-lo. Ficaria muito feliz se recebesse uma carta sua, abençoando a mim e a minha família. Grande abraço. Minha letra é feia, você não ia ficar tão feliz, mas eu vou mandar, fecha aqui para mim, como é o nome dela? É Ângela Ruth. Claro, se eu pudesse eu mandaria mesmo, filha. Se eu puder, né? Não perca a esperança, mas que desça sobre você, Ângela, tua família, a bênção do Senhor, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Melhor do que uma carta, uma bênção ao vivo, não é, Orlando? Opa! Sim, mais alguma coisa, filho? Aqui são essas 2 cartas. Essas 2 cartas, então tá bom. Olha, você pode mandar mensagem, nós estamos ao vivo, viu, gente? Eu esqueci de postar no meu Instagram, que essa história de clipe, Cleuber, toda terça, esqueci de postar que nós teríamos programa ao vivo, aí as pessoas acham que não é ao vivo. Estamos ao vivo, faz aí o print da tela, tá? Marca a gente, posta no Instagram. Estou recebendo mensagem pelo Instagram, pelo Facebook também, já está aparecendo na tela ou vai aparecer. O endereço do Facebook, o endereço do Instagram, para você mandar sua mensagem aí para nós, tá bom? Do WhatsApp também. Uma mensagem aqui da Alânia Prata. Olá, padre, sou a Alânia, sou de Piraúba, Minas Gerais, coordenadora de caravana. Estou sentindo a sua falta no acampamento nos acampamentos da Canção Nova. Sério, eu preguei acampamento das mulheres há 2 semanas, acampamento de cura interior há 1 semana, acampamento de ano novo. A única vez que eu não preguei foi o tempo que eu estava nos Estados Unidos estudando, né? Verdade. E vou estar na Festa da Misericórdia, respondendo a sua pergunta. Vou presidir a missa do sábado na Festa da Misericórdia. Aqui, domingo depois da Páscoa, espero você, tá? Obrigado, Alânia, pelo carinho de qualquer forma. O Carlos pedindo oração pelo seu filho que está nas drogas. Ô filho, força, viu, Carlos? Sei que não é fácil, batalha, né? Deus está contigo aí, vou estar rezando. Sua bênção, padre. Hoje estou orando pela conversão da minha família e pela ansiedade do meu esposo Atos e do meu filho Davi. Peço que o Senhor me mostre o que Ele quer de mim. E Ele me mostrou através do seu programa que eu tenho que dar mais esmola e fazer mais o bem, porque isso vai me ajudar a me converter e também tocar a minha família de alguma forma. Que lindo, Sandra de Oliveira Santos. Obrigado pela sua partilha, filha amada. Deus lhe pague. Também o Wellington John dizendo: padre, me chamo Wellington, tenho 16 anos, sou um jovem muito sofrido. Passei por várias dificuldades e agora estou passando por mais alguns dias. Alguns dias atrás, meus parentes inventaram conversa de mim, dizendo que eu era usuário de drogas. Disseram para minha namorada que eu estava traindo ela, padre. O que eu faço? Filho, você está vivendo uma batalha, você viveu algumas coisas talvez ruins no seu passado, como eu, que deram a possibilidade das pessoas falarem de você, talvez, né? É isso, às vezes a gente vive uma vida meio atrapalhada e as pessoas demoram para acreditar, né? Então, tenha humildade para lidar com isso, não pague com a mesma moeda, reze que Deus vai te justificar, sabe? A gente tem que rezar e deixar as nossas causas na mão de Deus, Ele nos justifica.
mais hora ou menos hora, tá? O padre vai rezar por você. Temos uma mensagem via WhatsApp, consegue ler daí, Orlando? Por gentileza, você lê para mim? Opa, boa noite, padre. Como nos defender? Como agir se os inimigos são nossa própria família, sogra, irmãos, cunhados e outros? Lá do Rio Grande do Norte, não se identificou. Olha, desculpa assim só a pergunta, tá? Não é uma provocação nem... Mas todo mundo, sogra, irmão, cunhado, todo mundo é seu inimigo? E o cachorro? Brincadeira. Não, eu sei que às vezes a gente vive um momento ou outro, né, no qual as pessoas são más, mas todo mundo, eu uso esse critério. Se uma pessoa fala assim, padre, o que o senhor fez lá foi ruim, falar, talvez é um hater, talvez é uma pessoa que não gosta, mas se 15 pessoas com as quais eu convivo falam, padre, aquilo que você está fazendo é ruim, eu tenho que ouvir, né? Claro, filha, talvez pode acontecer que você, por ser cristã, por fazer o bem, as pessoas não entendem, te perseguem, pode acontecer. Mas também olha para a sua vida, né? Assim, tenta perceber, será que tem alguma coisa que eu estou fazendo que não esteja legal, né? Mas, em geral, às vezes acontecem situações nas quais ou a gente paga por um erro do passado, sabe? Uma coisa que aconteceu, ou, de fato, o inimigo, ele usa de pessoas que odeiam o bem que vê na gente, né? Pessoas bem que veem na gente, pessoas feridas, pessoas machucadas machucam pessoas, pessoas feridas ferem pessoas, pessoas curadas curam pessoas. Às vezes você está crescendo em Deus, está fazendo o que é certo, está fazendo a vontade de Deus, e o inimigo usa de pessoas inocentes úteis, né? Para ofender você, para te atingir de alguma forma. Isso pode acontecer. Filha, permanece em oração, né? Permanece amando. E olha, a gente não tem o direito de não fazer o que Jesus fez. Ou seja, como Jesus respondeu à injustiça, ao ódio, amando, perdoando, fazendo bem. Claro, às vezes, se está muito forte a perseguição ali, tira um pouquinho o seu time de campo, né? Se preserve um pouquinho mais. Às vezes é importante a gente se preservar um pouquinho mais, né? Eu costumo dizer, quando você está lidando com gente invejosa, muita gente invejosa, às vezes é bom você falar menos de você, né? Você não expor tudo que você vive para todo mundo, assim, todo momento. Às vezes é importante você se reservar, né? Se você está indo todo dia na casa da sua sogra e está dando todo dia fight, vai uma vez por semana, entendeu? Mas reze, permaneça em Deus e não deixe a inveja, a maldade dos outros apagarem a sua luz, né? Eu tenho comigo, quando as pessoas não nos perseguem, não falam nada da gente, a gente está sendo muito ineficiente. Nem a ponto de ser notado. Mas quando você está sendo perseguido, é até um bom sinal, sabe? Até um bom sinal que você está incomodando, né? Ninguém atira pedra em árvore que não dá fruto. A Ana Tavares, Padre Adriano, sua bênção, reza por José Henrique Filho, não quer se confessar, é um bom filho, mas está fugindo da confissão. E essas mães maravilhosas, sempre intercedendo aí pelos filhos, né? A Milena dizendo, padre... Não, peraí, não é, abri errado a mensagem. Carla dizendo, padre, sobre os erros do passado, as pessoas nos olham, não veem que mudamos, que fomos tocados pelo Espírito Santo e continuam julgando os nossos erros do passado. Carla, isso pode acontecer. Eu vou falar a minha história. Quando eu saí das drogas, né, eu usei droga dos 11 aos 17. No começo, eu falava para minha mãe, mãe, vou para a igreja. Ela não me tratava mal, nem falava que não acreditava, mas eu via nos olhos dela a seguinte coisa, esse menino está me enrolando. O que ele vai aprontar? Por quê? Por 6 anos eu tinha aprontado, né? As pessoas me viam e falavam, vamos ver até quando esse cara vai continuar na igreja. Por quê? Porque elas me viram por 6, 7 anos na rua, usando droga, brigando, fazendo confusão, namorando errado, entendeu? Então, no primeiro mês foi assim. No segundo mês, a minha mãe, as pessoas já começaram a desconfiar menos. No terceiro mês, menos. Depois de 1 ano, as pessoas vinham pedir conselho para mim. Você está entendendo? Eu acho que a gente tem que ter humildade por um tempo para lidar com as consequências, mas depois Deus vai justificando você. Eu concordo, eu gosto muito daquela palavra que diz assim. Eu acho que é de Filipenses, não lembro. O apóstolo Paulo diz assim, olha, bom não é aquele que se justifica, mas é aquele que é justificado pelo Senhor. Ou seja, se você começa a andar do jeito certo, Deus vai começar a falar de você para as pessoas. Ou seja, Ele vai mostrar.
o seu valor. Claro, tem pessoas más, tem pessoas ranzinzas, que vão fazer questão de jogar os seus erros na sua cara. Tem, mas essas pessoas, o problema não é você, o problema é a pessoa, né? São essas pessoas. Então esquece, pessoas más, assim. Tem pessoas que vêm trazer às vezes um problema para a gente, né? E fala assim, eu tenho esse problema com você. Eu falo, olha, você tem esse problema com você, porque eu não tenho nada a ver com isso. A pessoa é problemática, ela tem uma história ferida, né? Então, ela tem que se resolver. Às vezes a pessoa fala, eu não gostei daquilo que você falou. É a hora que ela vai falar o que ela acha que você falou, você entende que você não falou o que ela acha que você falou. Aí eu sou obrigado a dizer, olha, eu sou responsável pelo que eu falo, não pelo que você entende, né? Porque às vezes a pessoa ferida, machucada, ela interpreta as coisas de maneira negativa. São pessoas machucadas. Então, se uma pessoa assim, quer ficar repetindo o que você fez de ruim, dá entrega assim sua mão, fala assim, conversa com a minha mão, e vai para frente, né? Segue o caminho. É isso aí. Tem mensagem no WhatsApp? Orlando, lê para nós, por gentileza, querido. Tem mais uma aqui, a pessoa também não se identificou, né? Uma mulher, né? Mas boa noite, fui uma mãe muito ruim para meus filhos. Hoje estou pagando tudo. Tenho vontade de não mais viver por causa disso. Sofro os desprezos deles. Me ajude. Filha, obrigado pela sua partilha, pela sua abertura de coração. Olha, pode ser sim, existem casos nos quais as mães são ruins mesmo, e são ruins assim, não acertam em tudo, né? Existem casos nos quais, mas eu vou ser sincero, o bicho, desculpa dizer assim, a metáfora, né? O bicho que tem o dom para se culpar, que é esse tal de mãe, né? Como as mães têm uma sensibilidade, claro, aflorada, tem uma tendência a se sentir culpada por tudo, né? Às vezes a mãe fez tudo o que podia e o filho, por cargas d'água, pela ausência do pai, escolheu um caminho errado. Então nem tudo é culpa da mãe. Eu sei que existem casos, como eu disse, nos quais a mãe foi ruim, agiu mal, né? Não é que foi ruim, agiu mal. Mas nem sempre é assim. Tem filhos ingratos, tem filhos que não são caridosos também, né? Que culpam o pai e a mãe de tudo, da morte dos dinossauros. Então, filha, claro, isso machuca muito seu coração de mãe, eu tenho certeza, eu me solidarizo com a sua dor, amada. Mas também, reze pelos seus filhos, faça o seu melhor para eles, ofereça o seu amor, o que você já deve estar fazendo, pelo que eu percebo, e fortaleça a sua vida de oração para Deus te dar condições de suportar isso, de superar isso, e de viver, sabe, de não perder também a vida, a sua alegria por causa disso, tá bom? Um abraço a Adélia Lemos aqui conosco, a Aparecida dizendo, padre, reze por mim, estou passando por uma dificuldade financeira, meu esposo está com problema de saúde, o médico falou que ele não consegue mais exercer sua função, e ele não aceita poder trabalhar. Filha, muitas batalhas ao mesmo tempo, né? O padre vai rezar assim. Olha, nesses momentos de dificuldade, são momentos nos quais Deus mais está próximo da gente, sabia? Força aí. Sua bênção, padre, te acompanho todos os dias pela Canção Nova. A Sara Regina. Gostaria muitíssimo que orasse pelo meu filho. Está perdido nas drogas e no álcool. Ele tem 4 filhos, mas não cuida de nenhum. Sei que o Senhor se libertou dessa vida miserável e encontrou Jesus. Padre, por favor, me ajude. Sara, filha, eu vou rezar por você, viu? Pela sua família. Que batalha, né? Eu sei que a batalha é grande mesmo. E não é fácil ter um filho, ter um parente nessa situação. Mas o padre vai rezar por você, viu, Sara? Força aí. A Margarete pedindo oração por uma audiência. A Elaine, lá de Rolândia, no Paraná, dizendo, padre, vocês da Canção Nova são minha fortaleza. Perdi o meu filho faz 7 anos. E foi você e a Canção Nova que me levantaram novamente para seguir em frente. Elaine Cristina, lá de Rolândia. Deus abençoe, Elaine. Obrigado pela sua sintonia, amada. A Clébia conosco, dizendo, padre, estou gestante, meu parto será 14 de abril, estou com complicações, peço sua oração. Clébia da Silva, claro, filha, o padre vai rezar por você, todos nós aqui da equipe do Pra Ser Feliz, com certeza rezaremos por ti. Tem mais mensagem via WhatsApp? Já está na hora de encerrar? É verdade, hoje nós temos o clipe. Quando você me mandou
os 10 minutos, eu achei que eu tinha 10 minutos para ficar aqui falando. Eu estou de boa, Orlando, estou de boa. Essa música que eu e o Orlando cantamos aqui, você vai conferir agora ao vivaço. Ao vivaço não, é o clipe, né? Em primeira mão, que está passando pela TV Canção Nova, essa primeira mão, confere aí, deixa Deus falar ao teu coração. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigado pela sua sintonia. Obrigado pela sua sintonia. Obrigado pela sua sintonia. Obrigado pela sua sintonia. Obrigado pela